Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso humilde programa Conversas e Convidados. Então, é com grande satisfação, grande prazer que eu tenho a honra de receber amigos, primeiramente, antes de tudo, amigos e convidados do nosso canal, que iremos abordar hoje a temática índios, aspectos históricos, culturais e sua relação com o cangaço. Então, com muita honra que eu apresento a vocês, um por um, dando boas-vindas ao nosso humilde canal Conversas e Convidados. Espero que todos vocês aprimorem este documento que ficará para vocês, a essa futura geração que nos irá ouvir a qualquer momento, assistir a esse vídeo, possa se inspirar, se instigar e buscar o conhecimento que valorize a nossa cultura indígena. Então, com grande satisfação que eu dou boas-vindas ao amigo Heitor Feitosa. Heitor, meu amigo, muito obrigado por aceitar meu convite e seja bem-vindo ao nosso canal. Boa noite, Adriano. Boa noite a todos que estão vendo, né, esse vídeo, essa conversa, essa prosa entre amigos. Certo. E eu queria destacar de uma maneira mais genérica, né, antes dos outros dois convidados, o doutor Leandro e o Francisco, alguns aspectos históricos e conflituosos que vão formar a gênese do que passou a ser conhecido como cangaço, né, um fenômeno social, um banditismo, numa certa parte do Brasil, nordeste do Brasil, um modus operandi, um modus vivendi bem particular de certos povos marginais ou marginalizados da época. É inevitável, ao se falar em Brasil, 1500, falar também numa colonização e, para alguns, também uma invasão. Afinal, naqueles tempos, o território era indígena, era dos povos indígenas. Geralmente, os tupis, se subdividindo em tupiniquins e tupinambás no litoral, em regra, e os tapuias, que era um nome genérico que englobava vários outros povos que não pertenciam ao tronco tupi. Eram índios chamados da língua travada, como se falava na época. Então, quando a coroa portuguesa, quando os franceses, quando os ingleses, quando holandeses aportam aqui no Brasil, eles vão ter contato com esses diversos povos. No início, parece que não foi tão conflituoso, né? Estabeleceram um escambo com esses índios, trocando tesouras, arma de fogo, facas, por madeira, por papagaios, por araras. Então, esse primeiro contato, ele parece ter sido pacífico. Porém, com o tempo, a gana, o desejo do dominador em explorar a mão de obra, né, indígena, ela vai provocar conflitos sangrentos. Porque os índios vão resistir belicamente, vão resistir culturalmente. Então, no final de 1500, vai se estabelecer uma intensidade nesses confrontos e os índios passam a ser encarados como bárbaros. Quer dizer, já o eram. Então, no caso, amigo Heitor, esse livro aqui é que vai fazer jus à Guerra dos Bárbaros, né? Então, eu vou dar logo entrada aqui aos meninos, e aí você continua a nossa bela prosa, porque eles estão loucos para participar também. Então, antes de tudo, boa noite ao meu amigo doutor Leandro, seja bem-vindo.
Boa noite, amigo Adriano, boa noite, Heitor, boa noite, amigos ouvintes aí do nosso bate-papo. É um enorme prazer estar aqui e com certeza vamos ter aí uma agradável conversa, um agradável bate-papo de muito aprendizado mútuo. Um grande abraço, estou à disposição. Agora eu quero dar boa noite também, bem-vindo ao nosso amigo José Francisco. Seja bem-vindo, meu amigo. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, grande Pubiara Adriano. E eu quero dar boa noite a esses dois grandes morobixabas, doutor Leandro e o Heitor Feitosa. Diante desses dois grandes homens, sou apenas um mameluco. Mas vamos lá, vamos conversar, vamos botar os índios, vamos soltar as unhas dos índios agora, né? Então vamos lá. Meu amigo Heitor estava aqui, dei uma lidinha nele, mas eu quero lhe ouvir, meu amigo. A minha ansiedade aqui era para lhe ouvir. E aí a palavra está com você. Vou deixar com você agora em foco e a gente só vai lhe escutar. Fique à vontade, meu amigo. A palavra é sua. Então, aproveitando o gancho da Guerra dos Bárbaros, esse foi o título que batizou, já nos documentos da época, o confronto entre os europeus e os povos originários aqui do Brasil. E por que chamar Guerra dos Bárbaros? Bárbaro era o nome dado pelos romanos a todos aqueles outros povos que não falavam sua língua, que não tinham seus costumes, a sua mesma cultura. Ou seja, era o outro. Então, quando esses povos aportam aqui no Brasil, eles traziam ideias filosóficas ainda bastante vivas, né? Tanto holandês, como eu falei, franceses e portugueses, de que os índios seriam bárbaros. E a justificativa principal estava na língua, além da cultura, a língua. Por quê? Eles afirmavam, isso é registrado por vários cronistas, Barleus, o Mirissotti, o Coloxbaro, em dizer que a língua indígena não possuía R, F e L. Então, por isso, eles não teriam rei, lei e fé. E assim precisariam ser dominados. Então, era essa a justificativa principal de encarar aquele como diferente, né, para poder ser dominado. Então, esses conflitos, como vão se tornando intensos no litoral, e também, ao mesmo tempo, ocorrendo alianças, né, grupos indígenas se alinhando através de interesses políticos, bélicos, com os brancos também, né, vai criando divisões. E parte desses índios também vai aproveitar para fugir para o interior do continente, que era chamado sertão. Então, sertão significava o Mediterrâneo, o que está entre terras. Então, a partir disso, os brancos, ao montarem essas alianças, eles vão se encontrar impossibilitados de avançar e criar núcleos populacionais, né, dentro desse sertão, justamente pela fuga dos quais eu falei. E assim, o Frei Vicente de Salvador, no começo de 1600, ele vai falar que esses homens brancos que estavam no litoral eram os homens caranguejos, porque apenas arranhavam as praias. Eles não conseguiam vencer essa barreira, chamada por muitos de o Muro do Demônio. O que era o Muro do Demônio? Era essa barreira móvel, essa barreira humana oferecida, né, por resistência armada desses povos indígenas que não se alinhavam com os brancos, né? Então, as batalhas foram muitas, existiam confrontos, né, e pontos de expansão e depois de retração desses índios. Inclusive, nas guerrilhas era comum que esses índios, ao combaterem, eles, em certa altura da batalha, era comum fugirem, recuar, e isso era até de causar estranheza ao branco, porque o branco tinha a ideia de sempre avançar, derrotar, passar a fio de espada. E os índios não, eles aproveitavam em certa altura da batalha a fuga para poder se restabelecer, para poder usar suas mesinhas, para poder fazer as milharadas.
curar os seus doentes. Então, esses índios, ao fugirem para o sertão, eles vão se organizar interetnicamente, vários povos. Se fala muito em Confederação dos Cariris ao se tratar de Guerra dos Bárbaros. Isso é uma herança dos estudos do Visconde Taunay e, antes dele, do Irineu Joffre, lá na Paraíba, um autor do século XIX, foi até deputado da província na época. Só que é um equívoco achar que a Guerra dos Bárbaros foi promovida apenas por povos da etnia Cariri. Não. Ou Quiriri. Não. Eram diversos povos. Janduíns, Paiacus, Sucurus ou Chucurus, Chocós, Tremembés, Jucá, Genipapos, Ubatês. Então eram diversos povos, Calabaças, Caracuins, lutando pela continuidade da liberdade e pelo uso do território, pela ocupação do território que estava sendo invadido. Há um ponto crucial aqui no Nordeste, em relação a essa Guerra dos Bárbaros, no Rio Grande do Norte, na região principalmente do Açu, final de 1600. Ao tempo, havia uma necessidade aqui nos sertões do Norte, como era então chamado, não existia Nordeste. Nordeste é uma invenção já de 1919, né, com a criação do DENOX. Então, nesses sertões do Norte, existia a necessidade de contratar mercenários, tropas informais para combater esses bárbaros. Por quê? Porque esses tapuias, esses índios bárbaros, ou índios de corso, que quer dizer correr, volantes, né? Era difícil serem combatidos porque eles não paravam num só lugar. Os cronistas da época e documentos diversos vão falar que eles ficavam no mesmo lugar por, no máximo, 6 meses, enquanto que um índio tupi passava 6 anos, 5 anos, até a palha das ocas, né, apodrecer. Mas os tapuias não, eles não necessitavam de construções, né, cobertas com pindoba, com palha. Eles dormiam ao relento, né, eles se abrigavam em pedras. Então estavam o tempo todo se movimentando e tinham um conhecimento vantajoso em relação a essa geografia. Então havia necessidade de mandar tropas, mas elas eram caras, porque havia necessidade de fardamento, de munição de boca, né, que era a farinha e a carne seca, a matalotagem ou matulagem. Havia necessidade também de munição, de pólvora, de chumbo, de salitre. Então, tudo isso encarecia. E então, a solução encontrada na época foi contratar o terço dos paulistas, tendo o seu maior representante, o Domingos Jorge Velho. Então, o Domingos Jorge Velho, ao que parece, ele já estava estabelecido no Piauí. Doutor Leandro me corrija se eu estiver errado. E daí ele teve a necessidade de ir para combater esses índios tapuias no Açu, no Rio Grande do Norte, no final de 1600. E existe uma batalha emblemática que durou 4 dias e 4 noites, quando 1.000 homens, né, ligados a essa bandeira do Domingos Jorge Velho, foi cercada por 10.000 índios. E ele quase sucumbiu nesse dia. E teve socorro dos Oliveira Ledo e de outros indivíduos, né, outros sertanistas da época, e conseguiu se desvencilhar. Esse Domingos Jorge Velho tinha entre seus homens de confiança um indivíduo chamado João de Montes Bocarro. Um indivíduo parece que na época muito combativo, chegou a passar fio de espada diversos índios. Então, os descendentes desse João de Montes montaram o Arraial do Icó, que foi a segunda vila da capitania do Ceará, né? Pelo menos o Icó de cima, como era chamado, já que o tio deles, o João da Fonseca Ferreira, havia montado o Icó de baixo, né? Esses indivíduos, né, ligados ao Domingos Jorge Velho, nem sempre eram brancos, certo, com patentes da ordenança. Nem sempre era coronel, mestre de campo, alferes,
ajudante, como eram as patentes sargento-mor, capitão-mor. Alguns desses indivíduos não estavam registrados nos livros, certo, das secretarias correspondentes a essas milícias. Por exemplo, índios. A maioria da tropa desses sertanistas era formada por índios, né? E, às vezes, essa aliança se dava de maneira espontânea, era volitivo, às vezes, o ato desses índios em abraçarem a causa desse branco, né, desses sertanistas. Por quê? Às vezes existia um interesse, antes do branco chegar, tinha conflitos já entre esses índios, né, entre esses povos. E, às vezes, um povo, né, indígena se aliava a um sertanista desse com a promessa de que o sertanista ia utilizar arma de fogo em favor dele contra outra etnia indígena. Então, essa era uma forma comum de aliança na época. A outra, que é escrita por padres da Companhia de Jesus e outros na época, né, final de 1600, início do século XVIII, é dizer que os índios eram coagidos, muitas vezes, a entrar nessas tropas, nesse terço dos paulistas. Como? As famílias, às vezes, eram sequestradas, mulheres e filhos. E então eles eram obrigados, né, para garantir a vida desses parentes, a entrar e combater a favor desses sertanistas, né? Outras vezes, esses índios eram escravizados. E como passavam a ser propriedade do sertanista, então tinham a obrigação de guerrear, combater as guerras dos seus senhores. Então eram formas comuns, na época, de formar essas tropas irregulares, né? E é interessante que já existia o uso do couro por esses paulistas. O couro era importante na penetração do semiárido, né? Muito espinho de favela, de xique-xique, mandacaru, quipipá, inclusive dava nome a uma dessas tribos que estiveram aqui pelo Cariri, né, cearense. Então, essa guerra, ela é marcante, e, como eu vinha dizendo, não foi formada apenas só por cariris, como eu vou provar isso com um documento daqui a pouco que será apresentado, em que um oficial do terço dos paulistas afirma que os índios paiacus, os sucurus, os janduíns, estavam fugindo das refregas com eles no Rio Grande do Norte, já usando cavalos, né, e vieram ter aqui na Serra do Araripe, que é a divisa entre os estados da Paraíba, Ceará, Pernambuco e Piauí. Essa região supedânea da Chapada do Araripe, ela tem Mata Atlântica, ela tem cerrado, cerradão, além da caatinga. Nessa parte da Mata Atlântica, cerrado, cerradão, há muitos víveres produzidos pela floresta, como cambuí, como murici. Tanto é que no cangaço há um ditado de dizer, em tempo de murici, cada um cuide de si. Quem sabe isso não é uma herança indígena. A mata também, ela é perennifólia. A folha não cai no período de estiagem. Então, era mais difícil localizar esses índios escondidos nessa mata densa. Enquanto que no semiárido, exemplo disso nós encontramos no relato do Petebege, um médico francês do ICO, século XIX, ao falar das práticas do Simplício Pereira, dos Pereira do Pajeú, que preferia caçar os índios na época da estiagem, quando a folha da caatinga caía, do marmeleiro, por exemplo. Então, era mais fácil encontrar esses índios e matá-los, porque geralmente, em regra, os homens não se entregavam. Eles eram caçados igual se caçava onça. Então, daí vem um outro link. Caçados igual se caçava onça. Eu tenho uma hipótese de que cangaço vem de cangui gutural. Açu, cangui quer dizer ossada na língua tupi e cariri. E açu quer dizer grande. Então, havia onças relatadas inclusive pelo Gabriel Soares, que é um cronista do final de 1500, de onças canguçus nas margens do Rio São Francisco, que seriam mais corpulentas, uma cabeça maior, onças pintadas, né, com a dentição mais reforçada, né, que estaria sempre ligada à carniça, né, muito agressivas. Então, canguçu para cangaço é próximo, é um fonema próximo. O Gustavo Barroso afirma que seria canga de aço, mas eu nunca ouvi falar de canga de aço aqui no Nordeste.
E essa história que ele relata, o Gustavo Barroso, de os trabucos serem postos nas costas e por isso parecia uma canga de aço, isso é impraticável. Uma arma dessa espécie carregada, posta aos ombros, além de machucar os ombros por ser muito pesada, a do Pereira Filgueiras, por exemplo, chegava a meia arroba sem um cabo. Ela poderia disparar nas andanças no meio da caatinga, porque eles não andavam, geralmente, por estradas largas, eram veredas. Veredas que eram produzidas por outros índios, eles aproveitavam essas passagens, às vezes, Estrada da Formiga, foi muito sugestivo, né, que fosse uma estrada estreita, né, de andanças de formiga. Então, imagine só um monte de cipó entrelaçando numa arma dessa, ela carregada sobre os ombros. Então, não há lógica de se conceber a história do canga de aço. Pelo menos na minha opinião, respeito muito os trabalhos do Gustavo Barroso, para mim, um dos maiores historiadores, né, folcloristas da época. Então, essa é uma hipótese, né? Canguiaçu. Pois bem, essa Guerra dos Bárbaros, ela se inicia, como eu disse, final de 1500, ela avança para o sertão, né? Ela se inicia no litoral e vem para o sertão, e essa passagem do Rio Grande do Norte para o Ceará, Chapada do Araripe, ela representa um corredor de passagem muito antigo, talvez milenar desses índios. A migração, porque a ideia de espaço dos índios não coincidia com a nossa, hoje em dia, e dividir em município, estado, país. Então, essas fronteiras para eles eram mais mitológicas. E existia a lenda do Vapabuçu, da terra sem males, do paraíso terrial. E eles estavam sempre em busca disso, né? O reino de São Saruê. Então, eles estavam sempre vagando, né, em busca desse território. Então, há relatos dos índios Gorguê, por exemplo, que dominavam desde as margens de São Francisco até o Piauí, né, existia o sertão do Gorguê, eu acho que ainda tem esse nome, Guerguê, são diversas palavras que denominam o mesmo espaço. Ele era dividido pelos índios em 7 reinos, né, o reino de Vajucá, o reino de Jurema, e queira ou que não queira, isso ainda está integrado ao que se chama de Catimbó ou Jurema Sagrada, que é uma religião de origem indígena. Catimbó vem de catimbau, e quer dizer cachimbo, está ligado ao rito da pagelança com a fumaça, a partir do cachimbo. Né? Então, são traços, marcadores culturais, né, que devem ser levados em consideração. Certo? Eu acho que estou me estendendo já demais, eu tenho algumas fotos ainda para apresentar e tenho mais os 2 colegas que vão se aprofundar tanto na questão do Manduladino, lá no Piauí, não é? Como também o Francisco ao falar dos índios flamengos, que eram unidos aos holandeses. Aí eu quero só fazer um adendo rápido. Ao falar em Tapuia, como eu citei no início, a gente deve saber que alguns documentos da Torre do Tombo, em Portugal, afirmam que quando os holandeses são expulsos do litoral nordestino em 1654, esses índios vão adentrar o sertão, pelo menos os que eram aliados aos holandeses, para se esconderem. E vão se esconder não só dos portugueses vencedores, mas também dos aliados dos portugueses que eram índios, tupis e outros tapuias. Existia uma função social ligada à vingança na cultura indígena. Era algo que se relacionava, inclusive, à sua religião. Então, existia um rito de se matar, de vingar os seus antepassados entre esses índios, para tentar se criar um equilíbrio social e espiritual. Relatos são famosos desse tipo, como, por exemplo, o que é dado pelo Hans Staden. Não sei se a pronúncia está correta, mas era um alemão, um soldado mercenário, que veio para Pernambuco, depois foi para a capitania de São Vicente e lá capturado pelos tupinambás. Passou, salvo engano, 8 meses, né, recebeu uma mulher, uma garota indígena, para conviver com ele, como era de costume, foi dado a ele muito alimento, ele realizava tarefas como se fosse um escravo deles, né, e ao final ele seria morto, tal qual ele presenciou outros que estavam na mesma condição, ao serem amarrados com corda de mussurana, né, mussurana é o nome indígena também que se dá à cobra preta, pela cintura, untado com uma substância e
ornamentado com penas, né? E daí vinha alguém portando um jucá ou uma ibirapema para bater no crânio desse indivíduo. E esse indivíduo só se considerava morto se o cérebro vertesse da caixa craniana. Aí ele se considerava sem alma. Então, esse era o rito básico entre esses povos tupis, né? Os cariris... Só lhe interferindo um pouco, essa questão de arrancar as cabeças feita pelos cangaceiros, ou vice-versa, os volantes. Não sei quem começou isso primeiro, se foi cangaceiro ou se foi volante, eu não sei. Só sei que os dois usavam da mesma prática. Isso tem a ver também com essa questão do índio aí, arrancar o crânio para arrancar a alma, a massa cefálica, é isso que você quer dizer? Adriano, essa cultura, depois que veio para o cangaço, era o quê? Um troféu ou tem a ver com isso, com essa cultura indígena? Me tira essa dúvida aí. Você entendeu a pergunta, né? Entendi, Adriano. Você quer saber se é uma herança indígena essa questão de arrancar as cabeças, como era praticado no cangaço, pelo menos no período lampiônico, né? Porque você fez essa referência do índio, há relatos desses índios, vários relatos, desses índios às vezes chegarem num território dos inimigos, e dentro das ocas, como era comum enterrarem os seus mortos, eles desenterrarem, né, exumarem esses corpos e quebrarem todas as cabeças, e daí iam tomando novos nomes. Então, isso fazia até mesmo parte do rito de passagem da fase de Curumim, Curumim-Guaçu e Avá e Avaeté, né, que era esse amadurecimento, crescimento do indivíduo dentro dessa organização social indígena. Então, quando ele matava um homem, quando ele quebrava uma cabeça, mesmo que fosse de uma caveira, do morto, ele adquiria um novo status dentro da tribo, e adquiria outro nome e poderia fazer, inclusive, tatuagens. O Caripira é exemplo disso, que migrou até para a França. O corpo dele, quem já viu uma foto, vê que ele é todo tatuado, né? E isso representava o número de homens que ele tinha matado, o número de caveiras que ele tinha afundado o crânio, né? Então, e cortar a cabeça, decepar, né? A cabeça. A gente encontra relato do Pedro Teberge, que é esse mesmo médico francês que vem morar aqui em Icó, na primeira metade do século XIX, de encontrar uma estacada de pau em roda, que é uma caiçara indígena, em cima da Serra da Ibiapaba, divisa entre o sertão do Inhamuns, Ceará, e o Piauí. E lá encontrar nessa estacada vários crânios, né, enfincados no topo dessas estacas. Então, entre os conflitos aqui da Guerra Holandesa, também há relatos de se arrancar a cabeça. Agora, eu não posso lhe afirmar que isso é puramente indígena, que isso é europeu, do povo português, do povo holandês, ou se veio da África, né? Eu penso que talvez fosse até uma cultura em comum desses povos, até mesmo para provar que matou. Está ali, ó, a face do indivíduo. Quer prova maior? Não é isso? Então eu vou abrir aqui a vez para as polêmicas. É isso mesmo, amigo Heitor. É porque eu sou fã de filme faroeste e aí eu vi muito isso nos filmes da década de 80, 90 ou antes, né? Os índios, eles arrancam o cabelo, o couro, né? Calpelar, né? O cabeludo. E aí, essa coisa do cangaço de arrancar a cabeça é onde eu quis fazer essa ponta. Porque há uma dúvida. A cabeça eu não vou lhe dizer que seja certeza, se é uma herança apenas indígena, mas a antropofagia é. Os tupis, eles comiam os inimigos. O Hans Staden relata isso e outros relatam isso. As tripas eram dadas como mingau. Mingau é uma palavra tupi. As crianças, certo? E eles colocavam no moquém, né? Era um giral. Tudo isso é palavra indígena. Moquém, giral. Era um churrasquinho com carne humana. Né? A perna, o braço. E aí iam se refestelar com tudo isso. Inclusive as crianças que eram geradas por esses inimigos, com essas índias da tribo, as crianças eram comidas também, devoradas. E havia a obrigação dos parentes mais próximos, incluindo a mãe, de devorar essa criança. Isso era motivo de muito aborto dentro das tribos, né? Porque, havendo esse vínculo afetivo criado durante a gestação, a mãe ia lá e
através de um mecanismo de cutucar, é uma palavra tupi também, tá bom? Eu vou usar ela. Eu sei que não é o termo, doutor Leandro, específico, mas ele ia lá provocar uma contração no útero para expulsar a criança, ou então usando alguma raizada, alguma mesinha, né? E daí para quê? Para que a criança não viesse a ser devorada, né? Porque existia um sentimento, né, afinal, ali entre a mãe. Já os tapuias, né? Ratifico aqui, nome genérico, para denominar vários povos que não falavam a língua tupi, eles não comiam seus inimigos, mas apenas os parentes e amigos, porque eles achavam que a terra não era digna de receber o corpo desse parente, desse amigo, certo? Mas a prática deles nesse rito de matar consistia, por exemplo, nós encontramos relato, de arrancar o coração ainda pulsando, né? O indivíduo vivo, ele arranca esse coração, de pôr fogo nos indivíduos ainda com vida. E isso aconteceu aqui no Cariri, no ano de 1824, durante a Confederação do Equador, com um cunhado de Dona Bárbara Pereira de Alencar, que era o Inácio Tavares Benevides, que foi preso, né, por esses índios, foi trazido com 2 cordas na cintura, veja a semelhança do rito, né, de se matar desses índios. E levou uma surra, numa roda de pau, que era uma surra de jucá. Jucá quer dizer matar na língua indígena, e foi posto dentro de uma fogueira com vida, né, ainda. Dizem que os gritos dele eram de causar pavor. Então, tudo isso é herança indígena. Se você parar para pensar, o jucá até hoje é utilizado aqui no Cariri, por exemplo, na dança chamada Maneiro Pau, a dança folclórica, que na verdade é como se fosse a capoeira. Ela é uma dança marcial. O jucá era altamente eficiente numa luta com espadachim, com alguém portando uma faca, um facão, uma espada. Isso é relatado por vários autores. E o que se usava aqui no Cariri, ele era bem específico. Ele era chamado de quiri, ou quirim, porque ele era um pouco menor do que se usava no litoral, por outras etnias. Por quê? Sendo a folhagem aqui densa, e essas lutas sendo travadas dentro da mata, o quirim não ia enganchar, né, nessa vegetação. Então, ele, com certeza, conseguiria levar vantagem aí sobre um espadachim facilmente. Então, quiri ou quirim, isso é usado no Maneiro Pau ainda hoje aqui, né? Estou me estendendo demais, Adriano. Seu áudio está sem funcionar, Adriano. Tá muito bom, rapaz. Por mim, você continua aí. Não, porque eu estava com o microfone fechado aqui. Então, eu vou editar, eu vou continuar a fala, não se preocupe. Pois é, meu amigo Heitor. Por mim, meu amigo, eu deixaria você falar aqui a noite toda, porque é muito bacana ouvir você, estou aprendendo muito, eu acho que não é diferente com os amigos, e para mim, muito do que você falou é novo, eu fico mais instigado ainda a buscar e conhecer melhor todo esse enredo que há na cultura indígena na nossa região, e tão próxima, como hoje eu falei antes, conversando com você, na minha região mesmo, Palmeira dos Índios, porque eu sou de Alagoas, Cacimbinhas, Alagoas, mas estudei em Palmeiras dos Índios, onde o próprio nome já diz, Palmeira dos Índios, terra lá dos Chucurus, Cariri Chucurus. Se eu não me engano, se o nome é assim, você pode me corrigir sem problema nenhum. E depois, só numa prévia, eu conversando com você, eu já fiquei instigado a procurar mais esse conhecimento. E ouvindo você falar aqui, meu amigo, eu fiquei extasiado aqui, felicíssimo, de forma muito contagiante. E com certeza você terá a fala por conseguinte. Agora vamos ouvir o nosso amigo doutor Leandro também, a sua experiência de conhecimento indígena, principalmente na colonização do Piauí, e estamos muito ansiosos também aqui para ouvir o nosso amigo doutor Leandro. Então, amigo Leandro, a palavra é com você e sinta-se em casa, meu amigo. Manda as ordens.
comune, metebe